Então, nós vamos começar a elaborar o nosso projeto de pesquisa e depois vocês vão para a pesquisa prática, de fato. Eu elaborei, pessoal, um formulário que eu gostaria que vocês respondessem agora, tá bom? Vou publicar aqui e vou mandar o link. Pronto. Vocês vão estar... Pronto. Boa noite, boa noite. Eu vou colocar o link aqui no chat. Vocês vão transcrever, né, aqui o que vocês fizeram lá naquela aula da semana retrasada. Então, o que é que vocês fizeram? Vocês definiram um problema da pesquisa, alguns ficaram de pensar, né, aí durante essa pausa, né, ficaram de pensar o problema de pesquisa, a partir de um tema que é algo que interessa a vocês, certo? E nós delimitamos a partir do tema, especificamos o objeto, certo? Nós especificamos definindo o local, definindo o período, definindo o público-alvo, tudo bem? E, por fim, a gente vai para as hipóteses que a gente vai elaborar aqui em conjunto, tá bom? Essa vai ser a nossa primeira parte, que vocês vão estar fazendo agora. Deixa eu abrir o formulário aqui, que vocês vão... Vou aqui trabalhar com vocês, certo? Então, vamos lá. Nosso formulário é basicamente... tem os primeiros 4 pontos que a gente vai precisar responder. O primeiro é o tema, que é a área de interesse do pesquisador. Então você vai dizer, eu me interesso em estudar avaliação educacional, como alguns falaram lá naquela aula. Eu me interesso em estudar os alunos que têm... os estudantes, né, que são pessoas com deficiência, né, deficiência fisiológica, né, motora, uma deficiência neurológica. Então, você está definindo aí o tema, a sua área de pesquisa, né, a sua área de interesse, que é estudar os estudantes, estudar a perspectiva da inclusão, por exemplo, né, ou então eu quero estudar sobre o processo de aprendizagem. Tá ótimo, Lara, perfeito. Então eu quero estudar sobre o processo de ensino-aprendizagem, certo? Eu quero estudar sobre currículo, tudo bem? Então são todos temas aí do curso de pedagogia, né? Da ciência que é a pedagogia. Eu quero estudar sobre a psicologia da infância, né, os processos de aprendizagem da criança. Então, isso também é um campo de investigação da pedagogia. Então, vocês vão definir o tema, vão colocar aqui o tema, depois vão colocar o objeto que você vai recortar, né? Deixa eu só mudar aqui, que o objeto poderia vir aqui, vou dar uma modificada. O objeto poderia vir aqui na terceira parte, tá bom? Então, você fez o problema de pesquisa, nós fizemos em sala. E aí, pessoal, lembrar que o problema de pesquisa, na maioria das vezes, é uma pergunta, tá bom? Quais são as causas,
o que leva ao processo de aprendizagem, quais as formas, ou como se dá o processo de inclusão dos alunos, né? Então, ou se acontece ou se não acontece. Então, o problema de pesquisa, ele parte da observação da realidade, que nós falamos lá naquele último encontro, e a partir disso você formula uma espécie de questionamento, certo? É um questionamento central da tua pesquisa, é o teu problema, certo? E aí você vai tentar estudar isso. Ora, eu me lembro, não me lembro quem foi, não vou lembrar, mas alguém colocou assim, né? Será que a estrutura da escola afeta o processo de aprendizagem, né? Entendeu? Das crianças, né? Ou como a estrutura da escola, né, afeta o processo de aprendizagem, ou qual é a relação da estrutura da escola com o processo de aprendizagem, né? Tipo isso, tá bom? Aí nós vamos, pessoal, para o objeto da pesquisa, né, que vai ser esse recorte a partir da problematização. Então, você problematizou a realidade, você vai fazer um recorte. Eu quero estudar. Vocês falaram lá na última aula, né? Eu quero estudar alunos com espectro TEA, né? Espectro autista. Grau 1, grau 2. Eu quero estudar alunos que têm síndrome de Down. Eu quero estudar eu quero trabalhar, né? Fazer um recorte, o público, né? Quero fazer um recorte na escola X, né? No município de Paragominas. Então, quando você fizer o recorte do município, do público-alvo, do período, né? Porque também você vai avaliar um período, por exemplo, né? Você lembrar que a pesquisa ela não é ad eterno, né? Ela tem um período. Então, às vezes, você está investigando aquele período ali, certo? Não está investigando o todo. É um recorte no tempo. Faz um recorte no tempo, faz um recorte no espaço, faz um recorte no público-alvo. Tudo bem? Aí você está ali delimitando o teu objeto. Às vezes a gente quer trabalhar tudo, né? Quer falar sobre o mundo, resolver todos os problemas da humanidade e a ideia, pessoal, é que a pesquisa seja algo mais pontual, né? Ela tende a ser algo mais pontual. Às vezes você generaliza, né? Dependendo das descobertas da pesquisa, das teorizações que a pesquisa vai gerar, aí você generaliza para outros casos, né? Acabam respondendo outras situações, mas na maioria das vezes ela é específica, né? Específica naquela situação. Tudo bem? E por fim, que é a primeira parte da nossa aula hoje, vocês vão definir duas hipóteses, certo? E aqui eu coloquei uma descriçãozinha para dizer o que é uma hipótese, né? Uma hipótese, cadê? Uma hipótese, né, é uma resposta provisória ao problema formulado. Deve ser testada para determinar sua validade. Sua função é propor explicação para certos fatos e, ao mesmo tempo, orientar para a busca de novas informações. Então, pessoal, uma tese é uma afirmação, né? Uma hipótese, né? Ou seja, é uma afirmação fraca. Por que é uma afirmação fraca? Porque vai ser necessário testá-la, tudo bem? Vai ser necessário experimentá-la. À luz da teoria, à luz da prática, ela não pode ser uma afirmação já pronta e acabada, não pode, tá certo? Então a pesquisa, ela parte da definição do problema, o recorte do objeto, um tema que te interessa, né, que foi ali
que despertou tua atenção. E agora a gente está avançando, a gente vai falar das hipóteses para depois falar dos tipos de pesquisa que nós podemos realizar. Tudo bem? E sobre as hipóteses, é importante definir pelo menos duas afirmações, né? Então, por exemplo, pronto. A Elaine entrou agora, eu vou copiar aqui o formulário. Tá certo? Aí vocês vão preencher esse formulário agora. Eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês preencherem esse formulário, tá bom? Aí a gente retorna. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui uns trabalhos que a gente vai falar. Ó. Quem tá entrando? Peraí. Tem alguém querendo entrar e eu não estou conseguindo adicionar. Pronto. Deu certo aí. Então, vamos ver aqui uma. Deixa eu ver aqui. Pronto, a gente trabalhou, eu estou vendo aqui um trabalho de TCC, que o título é o seguinte, a aprendizagem da leitura e as estratégias utilizadas nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, vamos fazer um reverso, né? Vamos fazer o reverso para fazer esse exercício aqui, né? Vou botar aqui no chat. Aí vocês vão responder pelo chat mesmo, pode ser? Ó, eu vou botar aqui o título do trabalho no chat. Professor Natiele levantou a mão. Pode falar, Natiele. Oi? Pode falar, viu? A gente vai fazer um reverso, tá bom? Agora que já tem um trabalho feito, obviamente, e a gente vai. Oi, professor, desculpe. Eu queria saber, tipo, como eu poderia escrever, assim, tipo, sobre a dificuldade da pessoa se locomover até a escola? Como eu poderia colocar mais ou menos? Vamos lá. A dificuldade do acesso à escola, não é isso? Isso, de se locomover, tipo, de transporte ou algo do tipo. Mas vamos lá, vamos tentar pensar, certo, Natiele? Eu vou desativar aqui teu som, tá dando eco. Vamos tentar pensar. Vamos lá. Se o problema está relacionado ao acesso, né, a dificuldade de acesso à escola, né, então muito provavelmente você já tem um recorte, uma situação específica na tua cabeça, beleza? Só que a questão não é essa. A questão é como é que a gente trabalha isso dentro da pedagogia, tá certo? Como é que a gente pode transformar isso num problema pedagógico, né? Num problema de aprendizagem, num problema que está relacionado ao ambiente escolar ou talvez o ambiente educacional, né? Porque o fato da dificuldade de locomoção vai afetar o quê? Vamos pensar.
Pode falar, Natiele. Vamos pensar para você construir o seu problema, né? Na forma de pergunta e depois pensar nas hipóteses, tá bom? Porque se você vai dizer assim, os alunos enfrentam dificuldade de chegar até a escola. Não avalia nada. Ou quais as dificuldades que os alunos enfrentam para chegar à escola. Não, aí talvez, Natiele, fosse uma pesquisa talvez voltada para engenharia de transporte, né? O cara está com um problema de pesquisa, de dizer assim, olha, os alunos estão se atrasando, o pessoal está se atrasando para o trabalho, os alunos estão se atrasando para a escola. Só que a gente não quer isso. A gente quer saber como isso. Vai, Lara, é Lara, né? Vai, Lara, pode falar. Professor, depois que o senhor terminar a explicação, o senhor pode falar de novo sobre as hipóteses, porque eu não escutei. Tá bom, falo. Então, deixa eu só pegar aqui para a gente ajudar a Natiele. Outra coisa, eu vou ajudar vocês, por isso que agora eu coloquei o formulário, porque vocês vão começar a praticar. E essa prática, pessoal, ela demanda o esforço da escrita, o esforço de pensar e o esforço de escrever. Então, às vezes, o que tu vai escrever inicialmente vai sair ruim. Às vezes você escreve, sai um parágrafo ruim, uma ideia ruim, mas você escreveu. Aí depois você vai lá, opa, não é por aqui, é por aqui, né? Aqui vocês vão digitar. Eu não quero que fique digitado. Eu quero que vocês depois escrevam isso aqui no caderno de vocês, para vocês começarem a montar uma estrutura do projeto de pesquisa. Quando vocês montarem a estrutura do projeto de pesquisa, aí vocês vão escrever, certo? Montou a estrutura, vocês vão escrever, tá bom? Não achem que vai ficar só nessa facilidade aqui, não. A gente vai acelerar a partir de agora, vocês vão montar as hipóteses, a partir disso já vem o tipo de pesquisa, depois a gente estuda método, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre justificativa, sobre a metodologia, e aí vocês já vão pôr a mão na massa em fazer o trabalho que vocês estão se propondo. Fazer o projeto. A pesquisa em si, vocês vão, dependendo da velocidade que vocês tiverem. Mas vamos voltar aqui. Então, nós temos uma situação, o problema de acesso das crianças à escola, problema estrutural, né? Falta de transporte, enfim. Como é que a gente transforma isso numa questão pedagógica, certo? Uma problematização, né, pedagógica, transformar num problema pedagógico. Ou então, professor, e a diversidade de alunos na sala de aula, isso também não é um problema no campo pedagógico ou não? Sim, pode ser analisado. A diversidade. Mas peraí, você mudou já de. Porque o senhor disse que estava, tipo, meio não estava Não, meio que não, batendo, mas calma. aí não. Não, presta atenção, calma. Não. Uma coisa interessante na pesquisa é que no primeiro não, você não desiste do tema, não, tá bom? Uhum. Porque senão o professor vai dizer assim: não gostei. Aí você diz: tá bom, vou mudar. Não é assim. Vamos insistir para a gente construir. Na verdade, eu acho até um tema muito, muito importante. Eu quero só que você pense como construir esse tema do acesso, né? Então, por exemplo, você pode colocar assim, como é que eu posso dizer? Existe uma relação, né? Você pode colocar assim como uma pergunta, né? Será que existe uma relação
entre a permanência dos estudantes na escola, né, da criança na escola, com as dificuldades de acesso, é o teu problema, entendeu? Será que existe uma relação? Será que as dificuldades de acesso à escola afetam a permanência do estudante na escola? Ou afetam a aprendizagem e, consequentemente, a permanência dele na escola? Certo? Ou os índices de evasão estão relacionados com a dificuldade de acesso à escola? Tudo bem? Isso é uma coisa importantíssima, é um tema pedagógico importante. Tanto é que existem políticas, como a política do transporte escolar, que é justamente para possibilitar com que esse aluno, se ele não conseguir estudar perto da escola, que ele tenha pelo menos o transporte, né? Se ele não conseguir a matrícula perto da escola, que ele tenha um transporte que vá levar ele. Então, essa é a condição de permanência do aluno, é a condição de acesso dele. E a forma como ele acessa a escola diz muito sobre o seu processo de aprendizagem. Então, por exemplo, se o aluno está estudando longe da sua casa, tem que acordar mais cedo, ou chega mais tarde em casa, é muito provável que esse aluno tenha mais dificuldade no processo de assimilação dos conteúdos, enfim, fica mais cansado. E aí a gente já está indo para hipóteses, né? Quando eu começo a falar isso, eu estou criando afirmações que eu ainda não sei se é verdade. Tudo bem? Eu digo, olha, eu faço a pergunta, será que há uma relação entre a evasão escolar, o rendimento e evasão escolar, com a forma de acesso do aluno, com as dificuldades de acesso do aluno à escola? Esse é o primeiro ponto. Problema. Aí qual seria a afirmação? É você dizer, por exemplo, que os alunos que estão geograficamente mais longe, eles têm um menor rendimento escolar. Isso já é uma afirmação. Eu já estou dizendo que os alunos que moram mais longe e por falta de escolas ou por falta de um transporte de qualidade, por exemplo, né, ou de um meio de transporte, ele já chega cansado e isso atrapalha o rendimento dele. Ou então, o índice dos alunos que evadem a escola, né, que saem da escola, que não terminam, ele está diretamente relacionado com essa dificuldade de chegar à escola. Falta de escola, a falta de meios para chegar à escola. Então, Natiele, o teu problema de pesquisa é muito bom, tá bom? Porque ele já permite a gente visualizar as hipóteses, certo? Não, Laís, não. Na verdade, não é o problema, né? O que tu está falando é se o objeto pode ser em paragominas, o teu recorte, né? O recorte do tema, que é o objeto, se é paragominas. Não, tá bom? Ele pode ser geral, né? Por exemplo, tu vai fazer uma pesquisa de dados de desigualdade de oportunidades. Acho que alguém até falou isso no último encontro. Então, por exemplo, eu quero avaliar os alunos que eu quero avaliar dentre os estados da região norte quem tem os melhores índices de alfabetização, né, na idade certa, vamos pensar assim. Opa, aí tu não está falando de paragominas, né? Tu vai fazer uma pesquisa a partir dos dados estatísticos, né? E comparar. Tudo bem? É claro, nesse caso, é uma pesquisa indireta, né? Porque você vai pegar dados
do, do instituto, enfim. Acho que tem alguém querendo. Então, você vai pegar dados do instituto e tentar comparar, né? Então, você vai fazer uma discussão mais geral, não é específico de Paragominas, tá bom? Ou então você pode fazer uma pesquisa de cunho mais teórico, né? Você não precisa necessariamente fazer uma pesquisa aplicada para solucionar um problema, onde você vai para a escola especificamente. Não, tá bom? Eu quero estudar aprendizagem segundo a teoria de desenvolvimento proximal do Vygotsky, né? Então você vai lá e aí você pode fazer, por exemplo, uma pesquisa biográfica, né? Que a gente fala. Você vai ali analisar a partir dos textos dele, o que é que a teoria fala. Então, eu não sei se ficou claro, Nacheli, o importante é que a gente sempre brinca, né? Tudo pode sim, mas sem problema nenhum, tá bom? A gente fala de Paragominas porque a gente pressupõe que se o objeto está mais perto de você, é mais fácil de você estudar, né? Quando o objeto está longe de você, vai ser difícil você ir para a parte prática, tá bom? Então, por exemplo, eu quero entender o processo de, sei lá, de ensino de matemática nas escolas de fundamental 1 em Belém. Beleza, mas aí você vai ter que ir para Belém, né? Em algum momento, tá bom? Você vai ter que fazer a parte prática em Belém em algum momento, né? A parte teórica, tudo bem, você faz aqui, mas a parte prática, você vai lá para Belém, tá bom? Então, só para a gente agilizar aqui, né? Não ficar dando voltas, vamos fazer um exercício a partir desse título aqui, né? Desse título dessa pesquisa. Ó. A gente vai fazer um exercício reverso, né? Como a gente fala. O que a gente está pensando aqui é partindo do zero para construir. Agora não, isso aqui já é um trabalho, aprendizagem da leitura e as estratégias utilizadas nos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos ver como é que vamos tentar, né, supor, imaginar como essa pesquisadora, a Eliana, o nome dela, como essa pesquisadora pode ter pensado num tema. Qual seria o tema dessa pesquisa? Botei no chat aqui. Qual área de interesse dele? Pode falar lá. Não precisa nem levantar a mão, só falar. Beleza, deixa eu explicar. Eu quero que vocês façam esse formulário, né? Já tem 2 respostas aqui, massa. Aí o que é que eu estou propondo? Fazer um exercício reverso. Eu vou pegar um trabalho e vocês vão pensar, não precisa escrever, aqui vai ser o de vocês, mas vocês vão pensar como é que nesse trabalho, qual foi o tema, qual foi o problema que partiu para a pesquisadora fazer esse trabalho, qual é o objeto, e aí já está claro no título, então fica fácil, e por fim, quais as possíveis hipóteses, porque vocês não estão lendo o trabalho, quais as hipóteses que ela levantou para fazer o trabalho. Dá para entender? Então, esse é o nosso perfeito. Eu vou abrir aqui eu vou abrir aqui um Word para a gente pensar. A gente vai pensar junto, tá bom?
Enquanto isso, vocês vão fazendo de vocês aí, tá bom? Pronto. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Eu acho que fica fácil de entender aqui. Então, a primeira coisa, qual seria o tema, né? Qual seria o tema, pessoal? Qual foi o tema de interesse aí da pesquisadora? Isso, é nesse caminho, Gisele, exatamente, nesse caminho. Aprendizagem, né? Com leitura, não. No caso, não, ó, só para a gente corrigir, Gisele, não é com leitura, ou a partir da leitura. Na verdade, ele está falando o quê? Aprendizagem da leitura. Então, o que ele está falando aqui é do aluno aprender a ler. É diferente de com, entendeu? Aprendizagem da é diferente da aprendizagem com. Por exemplo, tu pode aprender geografia lendo. Então, seria aprendizagem de geografia a partir da leitura de textos. Ok. Só que aqui não. Aqui é aprendizagem da leitura. Então, a criança, ela está aprendendo a ler. Isso, Lara. O tema qual é? O tema é alfabetização, né? Alfabetização. O tema é alfabetização de crianças, né? Das crianças. Tudo bem? Exatamente, Laris, exatamente. Da primeira infância, gostei, Lara. Exatamente. Alfabetização na primeira infância. Porque, mas não é só, não é óbvio, não, que a alfabetização na primeira infância, sim, pessoal, mas às vezes o sujeito é analfabeto e ele aprende já na idade adulta, né, ou idoso já. Então aqui é a alfabetização das crianças, né, na primeira infância. Gostei, né, na primeira infância, né. Isso aqui é um conceito, né, beleza? Aí vamos lá, qual o problema? Qual seria o problema de pesquisa? Vocês já pensaram aqui, ó. Quais as estratégias que ela pode usar para auxiliar, né? Aprender as estratégias utilizadas. Aí, qual seria o problema? As estratégias pedagógicas. Assim, é possível, né? É possível tornar, facilitar a alfabetização a partir das estratégias, a partir de estratégias de leitura. Ou quais as estratégias de leitura seriam mais eficazes no processo de alfabetização das crianças, né? Por aí vai. Beleza? Então é sempre transformar. Valmir. Olha aí, Valmir, isso que você está falando
o nível de analfabetismo funcional está ligado ao déficit de aprendizagem da criança, e isso não, aí já não é tema, Valmir. E aí, qual é o teu tema? O teu tema é falar sobre déficit de aprendizagem, né? E analfabetismo. Déficit de aprendizagem e alfabetização, porque a gente não fala de analfabetismo, a gente fala de alfabetização, certo? É só responder o Valmir Sim, aqui. professor. Posso? Pode, à vontade. Em relação a esse, eu quero agora colocar essa situação como base do projeto que eu estou falando. Aí essa daí foi uma problematização que eu coloquei, ela está correta? Pronto, é isso que eu estou questionando, né? Então vamos lá. O teu problema, né, ele já cai como uma hipótese. E aí, tu colocou assim, desculpa, tu colocou o teu problema aí como tema, né? Ah, vou usar esse tema. Não, o tema, vamos lá. O que seria o tema? O tema seria alfabetização e déficit de aprendizagem e alfabetização. Esse é o teu tema, beleza? Aí tu vem para o problema. Qual é o problema? O déficit de aprendizagem nos anos iniciais está relacionado, né? Aí já é o teu problema, não é o teu tema, né? É o teu problema. O nível de... essa questão, vamos lá, tem um erro aí nesse problema. Analfabetismo funcional. Analfabetismo é um conceito que não vai se aplicar. Analfabetismo funcional, ele é um conceito que não vai se aplicar necessariamente a crianças, entendeu? Ele entraria mais para os adolescentes ou para os adultos ou idosos. Por que não pega criança? Porque a criança ela está se alfabetizando, tá bom? Aí, no processo de alfabetização, pode haver falhas, certo? E aí, essas falhas, aí ela vai chegar numa fase, que é a fase abstrata, operacional, né? Então, quando ela chegar na fase abstrata, ela era para ter a capacidade de interpretar, né? De correlacionar, de interpretar, de abstrair. Aí, vamos imaginar que nesse processo de alfabetização, ela não consegue isso. Certo? Aí sim ela se torna um analfabeto funcional. Por que analfabeto funcional, Valmir? Porque ele sabe ler, mas ele não compreende as relações, as conexões, as interpretações da leitura. Dá para entender a diferença? Não o conceito de analfabetismo funcional não se aplicaria à criança. Entendeu? Ela já se aplicaria no adolescente, no adulto, né, ou no idoso, que é o sujeito que já é letrado, que já é alfabetizado, mas ele sabe ler, só que ele não consegue entender o que ele está lendo, né? Não consegue fazer as relações, as interpretações do texto ou do contexto, né, como a gente fala. Tá bom? Então, é só para... aí, ao invés de você falar no alfabetismo funcional, você fala da relação da alfabetização e o déficit de aprendizagem. Tá bom? Correto. Foi em relação a... Era a minha dúvida, que nós estamos analisando, no caso, ainda esse daí dessa pesquisadora, né? Não é o projeto em si que a gente vai desenvolver, né? Na verdade, aqui eu estou tentando fazer um processo reverso para que vocês pensem de vocês, tá bom? Como você está fazendo aqui. Você está dizendo, ó, o nível de analfabetismo funcional está ligado ao déficit de aprendizagem nas iniciais. Ó, tem um erro aqui de conceito. Aí depois você vai para as hipóteses. O que é que seriam as hipóteses, Valmir? Você está relacionando um problema, né? Está tentando entender um problema, que é déficit de aprendizagem, e o processo de alfabetização. Aí a pergunta é, que se deve esse processo de déficit de aprendizagem? Entendeu?
Ou quais os fatores do déficit de aprendizagem e sua relação, aí já é um problema. Quais os fatores do déficit de aprendizagem e sua relação com analfabetismo funcional? Beleza? Esquece analfabetismo funcional. Alfabetização de crianças. Eu acabei lendo aqui. Qual a relação, quais os fatores de déficit de aprendizagem e se há uma relação com a alfabetização. Aí, Valmir, você vem para as hipóteses. É de você pensar uma afirmação que leva a essa relação. Então, você vai dizer, olha, crianças que não se alimentam na primeira infância, ou que não amamentaram, por exemplo, né? Crianças em que os pais são separados, né? Ou se isso é um problema congênito. Então, você vai tentar entender que déficit de aprendizagem é esse. Quais são os motivos desse déficit de aprendizagem? E nas hipóteses você traz respostas, né? Mesmo que é como se fosse aquela certeza, né, do achar. Eu acho que é por causa disso, né? Aí é a tua hipótese, tá bom? Eu não sei se isso ajuda a Rivana. A tua hipótese é o teu primeiro achado, né? Quando alguém diz assim, deixa eu só um minuto, pessoal, deixa eu só ligar aqui o carregador aqui, senão ele vai... Pronto. Então, você vai para as hipóteses, né? Então, a hipótese é uma afirmação fraca, né? Então, nesse caso, poderia ser a causa, exatamente. Aí você afirma, viu, Laís? Afirma. Então, você acha que é por causa disso, disso, daquilo. Aí, depois que você afirmar, a pessoa vai te perguntar assim, sim, da onde é que tu tirou isso, né? Aí, quando a pessoa te fizer essa pergunta, da onde é que tu tirou isso? Aí isso é a tua pesquisa, né? Tu vai definir depois, lá na frente, a gente vai definir os objetivos que vão tentar responder aquelas hipóteses, tá certo? Às vezes assim, se eu estou dizendo que é por causa disso, eu tenho que tentar saber por quê, né? Por quê? Vamos lá. Como a escola e práticas... Eu não entendi, Lara. E práticas? Que práticas? Influenciam no interesse nesse processo de alfabetização. É daqui? É desse aqui que eu estou analisando? Ou é do Valmir? Eu não entendi. É desse aqui, né? Valmir, quiser falar, pode falar. Pessoal, quiser falar, não precisa nem levantar a mão, só de professor, aí fala, tá bom? Eu acho... O senhor estava analisando a minha questão ainda, o senhor estava finalizando aqui, só que surgiram outras perguntas do grupo, por isso que misturou as ideias. Mas, em tese, tá bom. professor, a situação seria essa, porque, como eu coloquei, acho que até queimei a largada nesse sentido, que eu já estava pensando no meu projeto em si, porque eu acho que o senhor tem noção que saiu ontem uma nova pesquisa sobre o nível de analfabetismo funcional no Brasil, no caso. Aí, quando eu lhe falei, era porque eu queria analisar o caso, não nas séries iniciais, mas se tem alguma relação em relação aos alunos que estão estudando já nos anos finais do ensino fundamental, que são alfabetos funcionais. Eu queria fazer essa ligação. Mas depois a gente vai debater, entendeu? Em relação a isso, nos anos finais, para saber se tem alguma ligação com essa aprendizagem que está sendo feita, ou esse déficit de aprendizagem que está sendo feito nesses anos iniciais, e por que estão surgindo tantos déficits nessa relação? Agora faz sentido. Agora... Porque
Cento da população brasileira eu vi. está nessa situação, entendeu? Eu vi, um a cada 8, né? Era uma coisa assim. Agora faz sentido, mas faltou uma palavra adolescente, né? Quer dizer assim, o nível de analfabetismo funcional entre adolescentes tem correlação com déficit de aprendizagem nos anos iniciais? Ou quais os fatores que levam, né, na aprendizagem dos anos iniciais, que levam ou que afetam essa alfabetização, né, dos adolescentes, né? Porque dessa alfabetização eficaz, né, funcional, como a gente fala, né? O analfabetismo é funcional, mas a alfabetização também é funcional, né? Então, você não basta só você saber ler, você tem que saber interpretar e contextualizar. É uma ótima pesquisa, Valmir. É possível fazer isso, tá bom? Agora, quando tu coloca déficit de aprendizagem, a gente usa essa palavra déficit, né? Como se ela tivesse correlacionado a algum problema, né? Tipo, igual déficit de atenção, né? Por exemplo, você pode fazer uma relação como esse analfabetismo ele é funcional entre adolescentes, tem correlação com os processos de aprendizagem. Preste atenção, não precisa dizer déficit, porque aí tu já está afirmando, né? Tu já diz como é que esse analfabetismo funcional, que é o problema, ele está relacionado aos processos de aprendizagem nos anos iniciais. Por quê? Porque aqui tu vai para as hipóteses que os processos de aprendizagem nos anos iniciais estão deficitários, estão precários, estão errados, as estratégias estão erradas, as práticas estão erradas, enfim, entendeu? Aí, no caso, você já está afirmando, né? Você pergunta se tem uma relação e aí você já afirma, você diz, olha, processo de alfabetização por cartilha, sei lá, não funciona. Processo de alfabetização silábica não funciona, tá bom? A leitura de texto, vamos dizer, o ditado não funciona, entendeu? Então, assim, isso lembra muito o que o Paulo Freire falava, né? Mas aí ele já trabalha não com crianças, ele trabalha com adultos, né? Então, por exemplo, os adultos, eles têm os adultos idosos, né? Eles já têm a abstração. Então, você precisa trabalhar com a realidade dele, né? Você não vai falar Eva viu a uva, né? Para você fazer essa alfabetização silábica, que não tem sentido para ele. Então é melhor você tentar entender, mostrar para ele que aquele objeto que é o do dia a dia dele faz sentido para ele. Então eu estou só viajando aqui, mas a sua pesquisa é muito boa. Eu acho que é possível sim fazer um trabalho nessa direção, tá bom? Só que ao invés de déficit de aprendizagem, isso já viraria uma hipótese, você já diria, há um déficit de aprendizagem nos anos iniciais, por isso. Pá. Entendeu? Aí você já transformou esse déficit que você disse em hipótese, porque você está afirmando que há um déficit, entendeu? Você não afirma no problema. O problema eu vou analisar os processos de aprendizagem. Tu afirma na hipótese. Então, na hipótese, eu estou afirmando que é por isso, que há um déficit de aprendizagem porque o aluno ele não é estimulado a, sei lá, essa parte é muito específica, né? Eu tenho que pensar numa hipótese também, né? Porque aí você vai tentar explicar que déficit de aprendizagem é esse, né? Para ser mais específico. Porque déficit de aprendizagem pode ser qualquer coisa. Se a criança for imperativa, por exemplo, né? Que já é uma causa fisiológica dela,
então o processo de aprendizagem para ela foi errado, né? Porque ela não queria ficar lendo, ela queria fazer alguma coisa ali, ler fazendo um jogo, né? Entendeu? Então é isso. Mas eu acho que o caminho é esse. Eu queria só terminar aqui, porque senão a gente vai se estender demais. A Lara respondeu aqui, né? Como a escola. Deixa eu só um minuto aqui, Lara. Então, aqui seria o nosso problema, né? E o nosso objeto, a partir disso, seria a primeira infância, né? Infância e alfabetização. Então, seria o nosso objeto. No caso aqui, ele poderia especificar, né? Não está no título, no caso, né? O ensino fundamental. Aqui também é o nosso objeto, tá bom? O ensino, que é nos anos iniciais, alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental. E aí, para terminar, nossas hipóteses. Vamos pensar qual foi que ela pensou como hipótese, né? Como a escola influencia o interesse das crianças no processo de alfabetização. Aqui já é uma pergunta, é quase um problema, né, Lara? Vamos tentar transformar isso numa hipótese. Vamos lá. Então, a hipótese é que as estratégias a partir de jogos eletrônicos, eu estou viajando aqui, viu? Ajudam estratégias pedagógicas de leitura a partir de jogos eletrônicos ajudam as crianças a ler mais rápido. Sei lá. Ou então, eu posso dizer assim, a alfabetização na idade, nos primeiros anos, ajudam a criança a ter um desenvolvimento psicossocial mais efetivo, né? Em sua comunidade. Olha, são duas hipóteses a partir desse título aqui, né? Aprendizagem da leitura e as estratégias. Então, essa aqui seria uma hipótese para as estratégias, né? Que as estratégias, a partir dos jogos eletrônicos, ajudam as crianças a lerem, né? A lerem, que está no plural, mais rápido. E para a primeira parte, a aprendizagem da leitura, eu coloquei, né? A alfabetização nos primeiros anos, né? Da infância, vírgula, ajuda a criança a ter um desenvolvimento psicossocial mais efetivo em sua comunidade. Entendeu? Isso, perfeito. Pessoal, vocês conseguiram entender essa primeira parte? Até a parte das hipóteses? Professor, Pode falar. Pedro, Oi?
Professor, as hipóteses, ela tem que haver com o tema, mas de certa forma uma solução? Isso. A hipótese é uma, uma pré-resposta, né? Uma espécie de solução. Só que você vai ter que verificar, né? Se é aquilo mesmo, pode não ser aquilo, tá bom? Professor, eu tô tentando falar faz horas e eu tô ligando a câmera no microfone. Eu vou falar aqui agora. Tá bom, deu certo. Uma hipótese é tipo escolas que são muito tradicionais, que dificultam a alfabetização, talvez, na primeira infância. Mas vamos lá. Concorda, mas você tem que especificar, porque se você coloca assim, as escolas tradicionais dificultam. O que é escola tradicional? Entendeu? A metodologia tradicional, no caso. Mas aí tem que ser muito específico, porque se tu só coloca como hipótese a metodologia tradicional, aí você tem que especificar que metodologia tradicional é essa, entendeu? Porque senão fica muito vago, tipo, a metodologia de leitura silábica, né? Vamos dizer que é tradicional. Então, ou de ortografia, né? Sei lá. Então, aí você está dizendo que essa é a cartilha, né? Antigamente tinham as cartilhas, né? Então, essa seria um método tradicional. Tipo, com menos estimulação visual, sonora. Isso, perfeito. Com repetição de letra. Perfeito. Aí você tem que especificar na hipótese, porque senão fica muito. Você coloca, ó, a metodologia tradicional, aí você aponta que é essas metodologias aqui. Até porque, Lara, o que é que vai acontecer? Quando você for na escola, você pode dizer, vixe, nenhuma escola trabalha só com isso aqui. A escola trabalha com vários métodos, né? Com várias formas, né? Tanto visual, auditiva, né? Com vários estímulos. E aí, a tua hipótese já foi pro ralo, né? Entendeu? Você diz, pô, então quer dizer que tem escolas que trabalham só com esse método aqui, aí você olhou lá na prática, você viu, nenhuma escola que eu visitei trabalha, né? Então eu afirmei, mas estava errado, entendeu? Então, assim, aí, claro, o estar errado da tua hipótese não quer dizer que tu vai rasgar a tua pesquisa. Tu apenas vai redirecionar. Você vai dizer, olha, eu descobri lá na prática, lá nas escolas que eu analisei, que o que faz o aluno não ler com facilidade na verdade, se os pais são leitores ou não. Olha aí, ó. E aí mudou. Já não é mais a metodologia que é ensinada na escola. Entendeu? Porque vamos dizer que é uma metodologia massiva, todo mundo aprende da mesma forma. Mas o problema não é esse, por quê? Porque a metodologia que é ensinada na escola, que você já viu que não é tão tradicional, porque mistura os estímulos, faz o Joãozinho aprender mais rápido, mas a Maria não aprendeu. Mas aí tem um problema que é externo. Qual é? O Joãozinho tem lá os pais o pai e a mãe, que são leitores, que contam historinha para ele, que estão estimulando em casa também ele ler, e a Mariazinha só tem o pai, ou só tem a mãe, e ela passa o dia brincando na rua, e ninguém estimula ela, né, a leitura, entendeu? Então aí já não foi a metodologia. Aí a tua hipótese foi negada, mas a tua pesquisa abriu possibilidade para outras respostas. Tudo bem, Lara? Deu para entender? Sim. Perfeito. Ó, nós temos aqui
10, tem quantas pessoas? 6, tem 18 comigo, né? Tem 17 pessoas na sala, mas eu só tenho 6 respostas. Tá bom? Então, para não... Pode falar, vamos. Faz horas que eu levantei a mão. Já falei. Ah, tá bom. Então, pessoal, a gente... vocês vão fazer essa primeira parte e a gente vai para a segunda parte, que é bem mais rápido, para finalizar essa aula aqui, né? Até 9 horas, é o meu objetivo. Vamos lá. Então, todo mundo entendeu esse exercício que eu fiz aqui? Eu peguei um título lá, e a partir do título a gente imaginou como... Pode estar todo errado. A pesquisadora foi por outro caminho, tá bom? A gente apenas tentou refazer como um investigador aqui, né, um policial, a gente tentou refazer os passos dela depois que o trabalho já foi feito, né? Tá bom? Entendeu o que a gente fez? Ó? É igual... Exatamente, exatamente. É só prática, não tem outra resposta, né? Assim, você vai fazendo, vai melhorando, e o que a gente está bem no começo mesmo, tá bom? Não, calma. A gente está bem no começo. O importante é a gente tentar se estimular. A gente vai falando, tá certo, tá errado, a gente vai corrigindo, e aí a gente vai montando nosso Frankensteinzinho, né? A gente vai tentando montar nosso trabalho. Vamos voltar aqui. Deixa eu ir para a apresentação. Eu fiz uma apresentação bem rápida mesmo, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Com vários documentos abertos aqui. Pronto. Então, a aula de hoje, ela é bem simples, né? Na verdade, a gente já começou, a gente falou de hipóteses, mas a gente vai começar a pensar qual tipo de pesquisa que a gente vai fazer a partir disso que vocês estão escrevendo lá no formulário, tá bom? Então, por exemplo, alguns vão fazer uma pesquisa básica, outros vão fazer uma pesquisa aplicada. Qual a diferença? A pesquisa básica, pessoal, ela tenta refletir sobre algo, sem necessariamente intervir ou procurar uma solução, tá bom? Você reflete. Eu quero, como o Valmir, né? O Valmir quer tentar entender a relação aí dos anos iniciais com o analfabetismo funcional. Ele está refletindo. Ele não vai propor solução, ele vai tentar entender os processos de aprendizagem que são falhos aí nesses anos. Então, uma pesquisa básica, né? Básica não quer dizer que é ruim, não, tá bom, pessoal? Porque o pessoal diz, não quero fazer pesquisa básica, eu sou complexo. Não. Pesquisa básica é no sentido que ela é uma base, né? Uma base de reflexão ali para os estudos. Já aplicada, não. Eu quero intervir numa solução específica, né? Então, quando você cria um método
uma metodologia, um aplicativo, né? Ah, vou criar um aplicativo para as crianças se alfabetizarem, para... Opa, aí já é uma pesquisa aplicada. Dá para entender isso, pessoal? O próprio nome diz, né? Aplicativo, né? Então, aplicada é quando você procura uma solução técnica, né? Tecnológica ou metodológica para resolver aquele problema. Tudo bem? Tranquilo? Já a pesquisa básica, não. Tá faz mais a partir de uma reflexão, né? Ela teoriza, ela aponta, mas ela não está sendo usada para responder, para solucionar nada. Na verdade, assim, é engraçado, né? Porque diz assim, a pesquisa básica não soluciona. Mentira, ela soluciona, né? Porque às vezes a partir, por exemplo, vamos dizer, esse artigo aí que o Valmir leu, né? Do analfabetismo. E aí ele faz um trabalho, né, sobre isso. Aí o Valmir, ele pode até apontar soluções no trabalho dele, né? Ou alternativas, mas vamos dizer que ele não criou nada disso, ele só apontou ali as causas, né, do problema. Aí alguém, né, um gestor, por exemplo, ou um professor da escola, ou um diretor, ele lê o trabalho do Valmir e vai, a partir daquela leitura, ele já sabe qual é o problema, e aí ele vai propor uma solução. Entendeu? É como se fosse um... Estou tentando viajar aqui, né? É como se fosse um manual, né? Vamos dizer assim. Então, Valmir fez o manual, mas alguém pegou o manual e foi montar, entendeu? Então, quando o Valmir fez o manual, teoricamente, ele só refletiu. Mas quando a pessoa aplica, baseado naquilo que o Valmir escreveu, então você já pode dizer que também a pesquisa do Valmir tinha uma solução, né? Estava lá. Mas a gente ainda assim vai chamar a pesquisa de pesquisa básica, tá bom? Quanto à abordagem, né? Quanto à natureza, e quanto à abordagem, uma pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa. Tudo bem? Então vamos dizer, o Valmir só quer analisar, comparar números, comparar regiões, né? Sobre esse analfabetismo, qual é os critérios, né? Então ele vai mensurar os critérios que determinam o analfabetismo funcional, e aí já é quantitativo. Aí o que seria qualitativo? É quando ele tenta caracterizar os processos de aprendizagem, que são deficitários, né, por exemplo. Ou o contexto sociocultural daquele estudante. Aí, a partir disso, ele vai para uma pesquisa qualitativa, certo? Ele vai para uma pesquisa qualitativa, ele vai entrevistar, tudo bem? Tem outras formas de chegar na pesquisa qualitativa. Então, a quantitativa, e aí, claro, pessoal, a maioria das pesquisas hoje, elas trabalham com as duas coisas. Elas são pesquisas quantitativas e qualitativas, tá bom? É muito difícil você pegar uma pesquisa que é só quantitativa e é muito difícil você pegar uma pesquisa que é só qualitativa. É difícil. É mais fácil você encontrar pesquisas mais qualitativas, só qualitativas, mas é muito difícil. A maioria das vezes ela mistura as duas formas, né? Quanto aos objetivos, ela pode ser exploratória, certo? Vamos pensar, né? Que seria a pesquisa exploratória, né? Então, por exemplo, esse tema que é um tema que é pouco conhecido. Por exemplo, não tenho ainda, não existe ainda um grande debate sobre esse tema, então eu vou explorar o tema. O próprio nome diz, né? Exploratório, né? Vamos dizer aqui, vamos pensar um tema hoje. Os temas hoje sobre o espectro autista, né?
sobre deficiências, eles são temas, são pesquisas exploratórias, porque tem muita coisa ainda que está sendo descoberta, né? Que você... Não, essa diversidade, ela é totalmente diferente, né? Do ponto de vista... Professor, Oi, pode falar. licença. Exemplo, um aluno que tem deficiência intelectual. A gente não. Pouco se sabe, pelo que eu pesquisei, se ele tem a capacidade ou não de adquirir a leitura, entendeu? Se ele Sim, consegue perfeito. ou não, se ele consegue, se ele evolui. Então, essa é uma Isso, pesquisa exploratória, né? perfeito, perfeito. Não traria exemplo melhor. Tá bom? Perfeito, Ivan. E aí você vai. Ah, mas fulano escreveu, eu achei aqui as referências das pessoas que escreveram. Sim, mas ainda assim você vai ver nos escritos que a pessoa não dá 100%, né? E, por exemplo, o caso que você está estudando, ele pode te levar para um outro caminho, né? Então é isso mesmo, você vai explorar mais o tema, né? O próprio nome diz, você explora o tema, né? Ótimo exemplo. Aí a pesquisa descritiva, o próprio nome diz, né? Ele faz uma descrição das características daquela situação, tá bom? Então você caracteriza, né? Você detalha as características daquela situação. E a pesquisa explicativa, ele vai buscar investigar as causas, consequências, tá bom? É uma pesquisa mais investigativa, né, como a gente fala. É uma pesquisa explicativa. Então, por exemplo, o Valmir, eu vou pegar aqui o do Valmir, ele tenta explicar, né? A maioria das pesquisas, não, na verdade, eu estou generalizando, não posso fazer isso. Então, dependendo do tema, a pesquisa é explicativa, ou então ela é descritiva, você vai caracterizar, ou ela é exploratória, tá bom? A maioria, alguns, assim, a maioria não, né? Mas muitas pesquisas são explicativas. Ele quer explicar o fenômeno, as causas, as consequências e tal. Mas, às vezes, não é, ela só caracteriza, né, aquela situação. E aí, pessoal, nós temos a pesquisa, acabei nem colocando aqui, a pesquisa quanto aos procedimentos técnicos. Ah, coloquei aqui, ó, que não tinha colocado. Quanto aos procedimentos técnicos, tá bom? E aí, por exemplo, uma pesquisa pode ser só bibliográfica. Você vai lá, separa o tema, explorou as leituras referentes ao tema e não saiu dali, né? Você fez uma comparação conceitual, a evolução do conceito, mas você não saiu dali. Então é o que a gente chama de pesquisa bibliográfica, tá bom? Você pode fazer, por exemplo, uma pesquisa de documentos, certo? Então, por exemplo, eu estou estudando as mudanças que ocorreram no Plano Nacional de Educação, ou na BNCC, fundamental, né? Ou nas diretrizes curriculares. Então, isso é uma pesquisa, ou na LDB, né? Na Lei de Diretriz e Base. Então, isso é uma pesquisa documental. Então, você vai em cima dos documentos, vou fazer um estudo das legislações educacionais aí no século XX, né? Ou toda a história do Brasil, aí você vai fazer uma pesquisa documental, tá bom? Obviamente, pessoal, boa parte das pesquisas são documentais, né? Assim, você tem que ir atrás de documentos, né? Você não, às vezes é o documento da escola, né? Um projeto político-pedagógico, tá bom? Então, PPP, né, que a gente chama.
E aí você também faz a parte documental da pesquisa. O estudo de caso é o que alguns de vocês já se propuseram a fazer, né? Ou seja, eu vou olhar uma escola, né? O estudo de caso é muito usado, pessoal, na área médica, né? Porque, tipo assim, o cara tá com a doença, né? E aí, o doutor, né, ele está estudando especificamente o detalhe daquela doença, né? Faz uma pesquisa descritiva, né, daquela doença ali, entendeu? Então, assim, é um estudo de caso, mas na nossa área também a gente faz muitos estudos de caso, né? Então, por exemplo, eu vou pesquisar a escola da Jardelândia em Paragominas, é um estudo de caso. Aí, Rivana, você jamais, né, não sei se foi a Rivana, não me lembro quem foi, você jamais vai dizer que... Foi a Lana. Foi a Lana, né? Eu estudei uma escola e ela vai servir para tudo. Não, né? Porque é um estudo de caso, o próprio nome está dizendo. Então, eu estou vendo uma escola na Jardelândia, né, com essa situação específica aqui, né? Então, você não pode generalizar, tá bom? Porque a escola lá no Rio de Janeiro é diferente, lá em Fortaleza é diferente, tá bom? A pesquisação, o nome está dizendo, né? É quando você faz uma intervenção na pesquisa, certo? Você intervém. Então, por exemplo, eu vou fazer no meu trabalho umas oficinas com as crianças, ou vou para testar aqui essa metodologia e a interação das crianças. Eu vou fazer esse aplicativo, eu vou fazer esse teatro aqui, e que vai avaliar o nível de atenção das crianças. Então, aí, você está fazendo uma pesquisação, você está intervindo na realidade, entendeu? Buscando uma solução para aquela realidade. Tudo bem? A gente chama isso de pesquisação. Tá dando para entender, pessoal? Tá sim, professor. Pronto. E por último, não tem só esses tipos, né? Tem outras quantitativas, mas enfim, essas são as principais, né? A maioria dos trabalhos rodeiam uma delas, são as pesquisas etnográficas. Então, por exemplo, o que é a etnografia, né? É você estudar as características socioculturais de um determinado povo, né? Então, por exemplo, isso acontece muito, pessoal, quando você vai fazer estudos de educação do campo, ou você vai fazer estudos de educação quilombola, de educação indígena, tá bom? Nas escolas, nas comunidades indígenas. Por quê? Porque aí vamos imaginar que tu quer entender, poderia até fazer, né? A gente tem aqui na nossa região. Eu quero entender como... Quer falar, Lana? Eu quero entender como quais são os processos de aprendizagem, né, significativa que aquele povo tem, né? O que é que eles aprendem na escola? O que é relevante eles aprenderem na escola? E aí você vai estudar a realidade deles, você vai estar inserido na realidade, né? É quase uma pesquisa participante, como a gente fala, né? É quase como se você fosse um aluno da escola mesmo, né? Como se fosse um ser que está ali transitando, entendendo ali a realidade escolar, e aí você vai detalhando com um caderno de campo tudo aquilo que você está vendo, né? Olha, de manhã aquele grupo faz uma prática agroecológica ali, né? Faz uma prática, depois tem a dança, depois ele vai para a aula para aprender isso, lá na comunidade dele ele aplica o que ele aprendeu, né? Então, isso é uma pesquisa etnográfica, né? Você vai entender as características, né? Que é quase uma pesquisa descritiva, né? Como a gente falou lá anteriormente, vai entender as características daquele povo, naquele contexto de
naquele ambiente educacional, tá bom? A gente chama isso de pesquisa etnográfica. E aí, só para pegar uns exemplos, né, para a gente finalizar, só para pegar uns exemplozinhos para a gente estar finalizando, vamos pensar os tipos de pesquisa, né? Então, por exemplo, quanto à natureza, básico aplicado, né? Produção do conhecimento puro ou voltado para a prática. Por exemplo, o estudo teórico sobre o Piaget. Aí seria básica. Então, intervenção em sala de aula com base na teoria piagetiana. Aí já é aplicada, né? Quanto à abordagem, natureza dos dados. Então, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista com os professores, é qualitativo. Eu vou fazer um questionário quantitativo, né? Eu quero saber o número de crianças, né? Quanto aos objetivos, tem mais aqui, eu acabei. Por exemplo, ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa, né? Pesquisa sobre evasão escolar, explicando as causas, tá bom? Então, ela pode ser uma pesquisa explicativa, né? Tá bom? Ou então você pode só descrever a evasão escolar, né? Sem tentar explicar. Na maioria das vezes isso é difícil, né? Mas enfim. Enquanto aos procedimentos, ela pode ser biográfica, etnográfica, estudo de caso, né? A gente até já falou aí, né? Estudo de caso de uma escola municipal e tal. O que vocês vão fazer agora? Agora não, né? Como tarefa de casa. Deixa eu ver quantos já responderam. Só tenho 6 respostas ainda no meu formulário. Tá bom? Será que eu apaguei? Tá dando para entender, pessoal? Eu sei que eu estou falando muito rápido, né? Sei lá. Olha que legal, ó. Eu achei um curso de pedagogia da Federal do Espírito Santo. E tem vários TCCs lá, né? Que são os trabalhos de conclusão de curso. Certo? Isso, Laís, exatamente. Pessoal, vocês vão responder as 4 perguntinhas que tem lá. Tema, problema, objeto e hipótese, pelo menos 2, né? E aí eu preciso saber, né? A gente até falou na aula retrasada, a gente foi fazendo na lousa e vocês foram falando, mas eu preciso ter comigo o que é que vocês vão pesquisar. Porque se a gente vai colocar para frente, e é o meu desejo, vocês coloquem esses trabalhos para frente, a gente vai construir ele passo a passo, né? Então, na próxima aula, vocês já vão identificar o tipo de pesquisa, vão identificar, a gente vai começar a construir os objetivos, tá bom? E a gente já vai pensar na metodologia, tá certo? Professor, o tipo de pesquisa entra onde, né? Se a gente for pensar no trabalho, ele vai entrar na metodologia, né? Porque a partir do tipo de pesquisa que tu escolher, tu vai propor os caminhos, que é a metodologia, o método, né? Então, por exemplo, o que vocês vão fazer para casa? Para semana que vem. Vocês vão escolher um dos trabalhos, qualquer um, são vários. Educação especial e gestão escolar, história de leite, ler dá asas à imaginação, um debate sobre jogos e brincadeiras e revistas científicas na educação física. Pessoal, não é porque você está na pedagogia
que você vai falar só de... posso sim. Vou mandar por aqui, depois eu mando lá no... Mandar o link aí para vocês irem acompanhando. Então, aqui tem vários trabalhos, né, na área da pedagogia. E aí, claro, vocês podem até falar de matemática, né, porque vocês vão trabalhar nos anos iniciais com matemática. Pode falar de educação física, pode falar de geografia, de história. Não precisa ficar restrito, né? Vocês vão ver vários trabalhos aqui, alfabetização no ensino comum, a criança com TEA e a aquisição da linguagem escrita, possibilidades e desafios do trabalho pedagógico e inclusão dos alunos na educação especial. Estudo, aqui, aqui você já está vendo qual é o tipo de pesquisa, né? Estudo de caso, ó. Ele já colocou aqui, a Ana Lívia, né? As práticas pedagógicas instauradas no atendimento educacional especializado, o AE, né? O ensino da história e da geografia no Fundamental 1, reflexão acerca da dimensão da contação de histórias e seu impacto. Tá vendo, né? Tudo isso que vocês estão estudando, né, e que vão estudar a partir desse semestre, pode virar um tema de pesquisa, pessoal. Tá bom? E é bem legal a gente fazer esse exercício, né? Vai fazendo, vai trabalhando. Importante a gente desenvolver o nosso primeiro trabalho, sair desse semestre... Olha, já fiz um projeto, agora eu vou escrever o projeto, eu vou desenvolver o projeto e já fiz aqui um relatório, né, de pesquisa, a gente vai falar sobre isso lá no finalzinho, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o trabalho? Vocês vão pegar um desses TCCs, vai ler o resumo dele e a introdução dele, tá bom? Só isso, não estou pedindo para você ler mais nada. Você vai ler o resumo e a introdução. A introdução deve ter 2 páginas, 3 no máximo. E de lá você vai tirar tudo aquilo que a gente já viu. Qual foi o tema? Qual foi o objeto? Qual foi o problema? E quais foram as hipóteses? Era o link. E quais foram as hipóteses? Tá bom? E, por último, qual tipo de pesquisa a partir disso que nós falamos aqui? Foi um estudo de caso? Foi uma pesquisa... Claro, pessoal, a pesquisa ela não é uma coisa só para explicar isso, né? Quando eu falei pesquisa quantitativa, qualitativa, descritiva. Isso não quer dizer que a pesquisa é só uma coisa. Ela pode ser qualitativa, exploratória, ela pode ser um estudo de caso e pode ser uma... qual foi a outra lá? E pode ser uma pesquisa básica, entendeu? Então, você diz, olha, ela é uma pesquisa básica, qualitativa, aí você vai dizer, por que ela é qualitativa? Porque ele vai fazer questionário, vai entrevistar as crianças, os professores. Ela é uma pesquisa explicativa, porque ele quer explicar esse fenômeno aqui. E, por último, ela é uma pesquisa de um estudo de caso. Dá para entender, pessoal? Sim ou não? Então, o roteiro é esse. Vocês vão fazer a mesma coisa que está no formulário, com um desses trabalhos, vão identificar qual foi o tema, está no título também, né? Aí, lendo o resumo e a introdução, você identifica qual foi o objeto, ou seja, ele está estudando a matemática toda, mas aí ele fez um recorte lá, né? Qual foi o problema que ele analisou, da onde é que ele partiu, né? Porque lá na comunidade, lá que o sujeito vivia, ele visualizava isso é problema. E quais as hipóteses ali iniciais do trabalho dele, tá bom? Ou que ele tentou responder. Isso vai estar na introdução, tá bom? E vai estar também os objetivos, mas enfim. Então, vocês vão tentar identificar isso, certo? Beleza? Essa tarefa é para vocês me entregarem na próxima semana.
eu vou pedir para o professor Wesley ou para alguém pegar essa tarefa com vocês podem fazer numa folha de ofício, né? Aí vocês vão colocar o título aqui do trabalho e aí vão responder essas perguntas. Vocês vão fazer na mão mesmo, tá bom? O Valmir viu aí na pesquisa, tem que escrever, né, para exercitar. E vão me entregar, tá bom? Todo mundo entendeu? Vão me entregar 5 coisas. O tema do trabalho, o objeto, o problema, as hipóteses e o tipo de pesquisa, a partir dos slides que a gente trabalhou hoje. Tá certo, pessoal? É isso. Eu vou pedir para vocês... Eu sei que nem todo mundo terminou. Coloquei o link? Coloquei, né? Eu sei que nem todo mundo terminou, mas tentem fazer aí até amanhã no máximo. Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, Laís. Tá bom? Eu vou... Tentem fazer aí até amanhã, né? Para eu começar ali a ver as possibilidades. Eu sei que eu tinha pedido para vocês procurarem 3 artigos, né? Para embasar o trabalho de vocês. Se eu não me engano, a Lara fez, e eu até olhei assim, tá ok, naquela linha mesmo, certo? Mas a gente pode adiar um pouquinho aquela tarefa que eu passei lá dos artigos. Vamos tentar montar o esqueleto e depois a gente vai para os artigos, tá bom? Porque senão vocês podem se perder. Mas se vocês já forem lendo trabalhos sobre a temática de vocês, ótimo, ótimo. Vocês já vão adiantando, tá bom? Já vão tentando escrever, né? Faz como se fosse uma redação, já tenta escrever, mas é provável que a gente faça isso no final desse mês, que a gente vai fazer uma aula presencial, tá bom? Então, talvez lá para o dia 23, né, ou do dia 30, a gente vai fazer aula presencial e aí vocês vão escrever mesmo o trabalho, tá certo? No mais é isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês... O senhor vai fazer a chamada, professor? Eu vou fazer pela resposta lá do formulário, tá bom? Tá bom. Deixa eu só tirar uma foto aqui. A menina acabou de sair, então não vai me dar muito certo. Tá certo? Mari, né? Até amanhã. Tá bom? Esse trabalho que eu pedi para vocês fazerem aqui do site aqui, né, dos TCCs, vocês só entregam a próxima semana, mas o formulário até amanhã, tá bom? Porque eu acho que vocês já têm montado, né? Hoje o que aumentou foram só as hipóteses mesmo, tá certo? Senão vocês vão ficar com muita coisa acumulada aí das outras disciplinas também. É isso, pessoal. Vou parar a gravação aqui. Boa noite, fiquem